A essa altura do campeonato, provavelmente você já se perguntou: como é possível alguém ainda apoiar o Bolsonaro? Como é possível tanta gente apoiar o Bolsonaro? Como é possível alguém ainda acreditar nisso? Quem apoia esse cara só pode ser mau caráter. Ao mesmo tempo, você também já deve ter encontrado gente que não sabia de coisas óbvias desse governo. Tipo que ele confessou corrupção, tipo que ele já teve membros do seu governo preso, que o escândalo do Bolsolão tem potencial para ser o maior da história do planeta, e tem gente que não sabe nem as piores falas dele durante a pandemia. Sim, tem muita gente perversa, mas tem outras milhões que recebem outro Bolsonaro. E sem entender como isso acontece, você vai entender menos ainda como desradicalizar, desfanatizar alguém, ou quem sabe virar voto de um indeciso. Então eu vou te dizer sem enrolação. E se eu te contar que existem muitos Bolsonaros? E se eu te contar que Bolsonaro é uma figura personalizada para cada um de seus públicos? E se eu te contar ainda que existe um Bolsonaro feito especialmente para os cristãos, outro para os gamers, outro para os pais e mães de família, e um Bolsonaro feito só para você? Sim, é assim que a extrema-direita funciona, por capilaridade e multidiscursos. Existe uma gama infinita de Bolsonaros. No grupo dos evangélicos, o Bolsonaro é personificado pela Damares, aquela que luta numa batalha espiritual contra o mal. E essa é a tônica: distribuir teorias conspiratórias. Existe também o Bolsonaro liberal, personificado nas mentiras de que Paulo Guedes é um bom ministro. Aqui as mensagens vão no sentido de mostrar que a máquina do Estado diminuiu, de que o corte de verbas na educação na verdade significa enxugar os gastos. Enfim, no grupo das armas, Bolsonaro é um soldado combatente. No grupo da família, é um pai bem casado. E até em grupo de gamers, incels, comediantes e outros grupos jovens, ele hora ou outra manda um salve e faz alguma comunicação via memes. E para vários outros, ele continua só um tiozão autêntico que fala o que dá na cabeça. Eu sei que é difícil entender isso. E é verdade que o número de perversos e maldosos tem aumentado cada vez mais, porque isso é o resultado da fanatização de um autoritário. Porém, ainda há divisões e para compreender o fenômeno de verdade, não pode homogeneizar. E isso funciona para todos os públicos, tá? O bolsonarismo não tem forma fixa, porque não tem nenhum escrúpulo e caráter, e por isso cabe em qualquer discurso. Você sabia, por exemplo, que nos grupos de Telegram rola até teste AB? Ou seja, testar narrativas antes de tomar a posição oficial do governo? Se Bolsonaro é acusado de corrupção, colocam a máquina em teste. No grupo A, testam atacar o jornalista da matéria. No grupo B, escolhem se defender ou chamar o PT de ladrão. Qual teve mais resposta? Essa será a posição oficial de suas redes. É assim que funciona a máquina de desinformação bolsonarista. Uma organização complexa, com uma fachada descentralizada e fechada num ecossistema. É como um formigueiro. Cada formiga reage ao seu contexto, ao espaço que se desloca e dentro de sua bolha. Uma formiga não sabe como funciona todo o formigueiro e só recebe a sua parte da ação. E aí soma. São grupos de Telegram, mais grupos de Zap, mais influências que disseminam uma máquina de desinformação para esses grupos, sendo reverberados por deputados, senadores e outros políticos, e ganhando matéria em veículos gigantes como Gazeta do Povo, Jovem Pan ou qualquer um desses sites de fake news que a gente está cansado de ouvir. O resultado disso tudo é a construção de mundos paralelos, de realidades paralelas diferenciadas, de um Brasil paralelo completo de informações distorcidas e que, por ser multiplataforma e difusa por muitos públicos, se torna verdade e fica inacessível para a gente combater. Por isso, grupos tão diversos e antagônicos entram na radicalização bolsonarista. Então, se você já tinha se perguntado como o Bolsonaro da tiazinha da igreja e o Bolsonaro gamer se encontram no mesmo propósito, agora você entendeu. Esses discursos funcionam porque capturam as pessoas num mesmo tipo de afeto, identidade e medo. Se de um lado confiam no capitão como alguém próximo, porque a mensagem foi personalizada para sua bolha, isso é ancorado no medo e na paranoia. Medo do comunismo imaginário, da Venezuela, do PT, da ideologia de gênero, medo de perder o Paulo Guedes. Mesmo que as pessoas não saibam exatamente como cada uma dessas coisas vai afetar sua vida. É um pensamento circular. O PT traz o comunismo, que traz a Venezuela, que é ruim porque é comunista, e o PT, que é comunista, é fundado na ideologia de gênero, que quer tirar o Paulo Guedes, que traz o PT, e assim vai. É uma lógica que só faz sentido dentro da seita e da paranoia. Mas quando instrumentalizado, o medo pode ser ilógico e muitas vezes burro, pode distorcer as nossas percepções. E isso afeta inclusive a nós. O domínio mental do medo afetou toda a eleição, até a oposição. Ele fala tanto absurdo, ele ameaça tanto, ele repete tantas vezes que vai dar golpe, que mesmo odiando esse cara, somos obrigados a tê-lo na ponta da língua dia a dia. Tem domínio maior que esse? Não é à toa que parte da esquerda sentiu o primeiro turno como derrota, mesmo terminando 6 milhões à frente. Ou que tem gente que tá com medo de reagir, de ir pra rua, de pautar. Governos assim entram na mente. E o medo agora tem que estar do lado de lá. Eles estão recuando, estão se defendendo, estão perdendo espaço. E o poder tem os seus contraditórios. Eles estão em paranoia, isolados.
E ele não funciona sob pressão. Só sabe atacar, mas se pressionado, não sabe lidar. Ele tá nervoso, ele tá pistola. É preciso mostrar a máscara caindo, o desespero chegando, deixá-los com medo. E o que eu quero dizer com isso? Que o Bolsonaro só existe nessa lacuna de ressentimento, ódio e guerra. E esse é o caminho para desativar esse afeto. Quando o chefe começa a tremer, é hora de balançar mais e mais e mais até cair. É hora de ataque, ataque, ataque. Inverter os polos de afeto. Não entendeu e tá pensando, calma, quê? O que eu preciso fazer? Bom, nós temos 2 caminhos para solucionar os infinitos Bolsonaros. Infelizmente, eu preciso te dizer que isso não vai acabar na eleição. Porém, sem afastar essa máquina de desinformação do poder do Estado, vai ficar ainda mais impossível. Então, no curtíssimo prazo, é preciso se dividir em muitos. Não basta só criar memes. Não basta só ir pra rua, não basta estar na internet, não basta dialogar, é preciso fazer todas essas coisas se dividindo para chegar em cada grupo específico. É preciso devolver em muitas frentes e muitas narrativas. Qual público-alvo você quer atingir? Tudo começa com essa pergunta. É preciso entender que para dialogar até com o indeciso, é preciso conferir qual Bolsonaro a pessoa recebeu. Porque são muitos, e cada um deles tem que ser exposto e destruído de formas diferentes. E o verdadeiro, aquele que nós temos dados, fatos concretos, materialidade, continua desviando verba da saúde, desviando verba da educação, comprando centrão e não tá chegando em parte dessa população brasileira. Esquece os fanáticos, foca em quem os indecisos estão recebendo. Agora é claro, tá mais que provado que é importante cultivar um ecossistema de informações de qualidade, mas isso é um trabalho de médio e longo prazo. A politização online, sua distribuição e a sua disputa constante não é luxo, é necessidade. Tomar as redes constantemente é um trabalho que não para por agora. Sabemos que desradicalizar e desfanatizar uma seita não é uma tarefa fácil, exige responsabilidade e muito cuidado. Não tem como mudarmos a seita agora, durante um segundo turno. Vamos focar no mundo do possível. Faça a sua parte e garanta a queda de Jair. Um respiro e uma volta ao mundo de possibilidades e sobrevivência. Escolha o seu público e vá atrás dele. Compartilhe conteúdos diretos. Entenda o que afeta esse público. Faça valer a sua existência política. É a hora mais importante para a nossa geração.